o Vasco dentro de campo contra o Flamengo, num gramado sintético que deixa o jogo mais rápido, não tem vantagem de nada. O time do Flamengo é mais veloz e mais qualificado para jogar em um campo veloz do que o Vasco da Gama. E tem um outro ponto que para mim é o mais importante, que além dessa discussão do Felipe Coutinho, que é um dos líderes contra o gramado sintético, ele é um dos líderes, ele não é um jogador que apoiou, ele é um dos líderes contra o gramado sintético, mas que na minha visão é muito importante da gente citar aqui. O retrospecto do Vasco não é ruim contra o Flamengo, no Newton Santos, no Maracanã ou em São Januário, é ruim em todos os estádios, porque hoje, infelizmente, nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo tem uma equipe muito superior ao do Vasco da Gama. Então não importa o campo. O que, na minha visão, mais pega é rasgar a coisa mais gostosa que existe no futebol carioca, que é o Vasco e Flamengo dentro do Maracanã. Ah, porque o Flamengo joga sempre no Maracanã. Ok, o Vasco também sempre jogou no Maracanã e sempre conseguiu bater de frente com o Flamengo na sua história. Ultimamente, recentemente, realmente está complicado pela discrepância dos elencos. Mas os jogadores usarem a chegada ao Newton Santos, a mudança para o Newton Santos como algo que vai desfavorecer o Flamengo por tirar eles da zona de conforto, para mim, é uma utopia também. Porque o Vasco vai sair da zona de conforto também. O Vasco não joga no sintético, o Vasco não treina no sintético, pelo contrário. Então assim, você tá rasgando a história do futebol carioca, você tá tirando a oportunidade desses torcedores, inclusive, que estão muito mais habituados aí ao Maracanã, que tem um melhor acesso, que tem ruas mais largas, que tem segurança, que tem uma acústica melhor, que é um estádio melhor, é um palco melhor, com todo respeito ao Newton Santos, que eu sempre prego esse respeito, não acho o Newton Santos ruim, muito pelo contrário. Eu já ia te perguntar. Mas Vasco e Flamengo é Maracanã, assim é a história do futebol carioca. Se o torcedor do Vasco ou se os jogadores do Vasco estão receosos porque lá é a casa do Flamengo, sabe o que tem que acontecer? Todo mundo se mobilizar para jogar 50-50, para comprar o ingresso, para lotar o estádio, que seja 60-40, mas que a torcida vá e compareça. Tem uma mobilização da torcida, dos jogadores, do clube para comparecer ao Maracanã, que é o palco principal do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol mundial e também sempre foi o palco do Vasco e Flamengo. Então, para mim, trocar para o Newton Santos para tentar causar algum tipo de desfavorecimento ao Flamengo é um apequenamento da própria história do futebol carioca e da própria história do Vasco. O Vasco não precisa disso. O Vasco tem que jogar no Maracanã. Essa é a minha visão.